Olá! Vocês já ouviram falar sobre o Legendários, um programa que busca desafiar os homens a cumprirem os propósitos de Deus. Eu recebo aqui o líder dos Legendários Minas, Oswaldo Souza, o coordenador do voluntariado dos Legendários Minas, Tiago Alves dos Reis, e coordenador operacional de comunhão também do Legendários Minas, Guga Gerkain. Olá, meninos, muito prazer em recebê-los vocês aqui. Fico super feliz com a presença e eu sei que a gente tem muito a contribuir, trocar de ideias também. E a gente também hoje tem na cozinha mais um legendário, Guilherme Aguiar. Oi, Lorenza. Guilherme, conta o que você trouxe de tão especial pra gente. Como que chama o prato? Pois é, nós vamos fazer hoje um tomahawk parrilheiro. Uau, então vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar o Sempre Feliz que já está no ar e a gente volta para começar. Que alegria estar com o famoso Legendários. Mas a primeira pergunta é, o que é Legendários? Lorenza, é um movimento de Deus que se iniciou em 2015 na Guatemala, uma igreja chamada Casa de Deus. E esse movimento ele visa trazer de volta a configuração original do Criador. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse movimento hoje é o maior movimento de homens do mundo, está em mais de 17 países e tem transformado a vida de homens e assim abençoado as famílias, as cidades e as nações. E como que vocês entraram, conheceram o Legendário? Bem, nosso grupo de jovens aqui da Central, eu sou pastor na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, estiveram participando de uma conferência de jovens na Guatemala. E um dos pastores de jovem trouxe para mim o catálogo. Eu, como pastor responsável pelo trabalho com homens na igreja, e me apresentou. E justamente quando o criador desse movimento veio ministrar aqui na Igreja Batista da Lagoinha, 10h30 da noite ele esteve lá em casa. Fizemos um churrasco e ele falou, Oswaldo, você tem que conhecer o Legendários. 3 meses depois, fomos 5 homens de Belo Horizonte e 4 meses depois, mais 25 homens. E daí, alguns poucos meses, nós iniciamos a nossa primeira pista em Minas Gerais. Agora eu vou pedir para vocês dois se apresentarem e falarem qual é a função de vocês dentro do Legendários. Pode ir, Tiago. Vamos lá. Eu sou responsável de voluntariado dentro do Legendários, né, e atuo também em algumas funções na montanha lá. E o voluntariado hoje tem, depois da montanha, o Legendário quer fazer alguma coisa, ele quer servir, ele foi transformado, foi tocado e depois de ter toda essa transformação, ele não quer ficar parado mais. Então a gente tem algumas atividades para fazer e vamos servir a nossa igreja, a nossa comunidade e fizemos isso bastante durante a pandemia, né? Foram mais de 3.000 cestas básicas que a gente distribuiu, marmitex e outras coisas que a gente pôde assistir à comunidade aqui de Belo Horizonte, região metropolitana. Um acompanhamento pós-Legendário, seria isso? Isso, exatamente. Eu sou o Guga Gerkain, eu sou responsável pelo setor operacional de comunhão. Nós, um dos 5 primeiros Legendários, ele é o nosso coordenador operacional e ele dividiu o Legendários pós-montanha em 5 partes. O Tiago Reis está na parte do voluntariado e ajuda social, e eu estou na parte de comunhão. A parte de comunhão é a parte que é responsável para manter os Legendários unidos aqui na montanha, cada um dentro da sua atividade que gosta, dentro do esporte que gosta de praticar, bicicleta, motociclismo, tudo ligado ao esporte, a gente faz aqui no pós-montanha. É isso. Oswaldo, eu tô apaixonada, muito lindo o seu uniforme.
tem algum significado? Me explica um pouco sobre isso. Não, na verdade, a cor laranja é em função da visibilidade que a cor ela oferece no caso de um ambiente de matas e montanhas. Porque o grande desafio do Legendário são 72 horas nas montanhas. E, obviamente, após esse homem cumprir as suas 72 horas, ele recebe a sua identidade, que é uma identidade única, é como a nossa digital. Então, cada homem no mundo que sobe a montanha e cumpre o desafio das 72 horas, recebe um número. Então, o legendário número 1 é Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e cada movimento que vai acontecendo em todos os países, ele tem uma numeração única, gerada a partir da Guatemala. É essa numeração que eu estou vendo no boné? Exatamente. Que vocês têm no boné e eu vejo que tem aqui também, não é isso? Exatamente. Na verdade, aqui você tem a numeração, você tem esse PIN que identifica a pista, toda a pista tem um número. A última que nós tivemos foi o 415, o próximo será o 444. O que será essa pista? Só me explica essa pista. Pista, na verdade, é um trajeto onde os homens passarão por uma experiência durante 72 horas. Os homens têm apenas o conhecimento de uma lista de itens que podem levar, eles têm o horário de partida e o local, e o horário de chegada e local. E, no mais, é reservado para uma experiência com o Legendário número 1. Então, vamos aproveitar e ver um vídeo bem legal a respeito de vocês que vocês enviaram para a gente. A partir de agora, vocês são uma família. Família se cuida, família não se abandona. Quando alguém fica para trás, toda a família fica para trás. Fui claro? Nosso país tem clamado por homens que se posicionem, apoiem sua família, sejam suporte uns para os outros, suporte para a sua igreja, para a sua sociedade. E nós aqui temos aprendido, cada vez que nós vimos, na primeira vez que nós somos impactados, que nós podemos fazer grande diferença, nos posicionando de maneira diferente em relação ao Legendário número 1 e toda a obra que ele pode fazer em nossa vida. Por isso, nós chamamos você também a participar disso, a ter essa experiência, a ser marcado no seu coração, para que o Legendário número 1 faça diferença em você e você, a partir dele, faça uma grande diferença na sociedade. Por isso, participe, experimente isso, porque Deus tem algo poderoso para você. O que é ser homem e qual o papel do homem dentro da visão de Cristo? Bem, nós temos que entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher
abençoou e ordenou que eles fossem, que eles frutificassem e subjugassem a terra. A questão do homem, a mulher, o homem Deus fez para liderar a sua família, para ser o pai espiritual da sua família, para proteger a sua família, para amar a sua família. Ou seja, para que, se você quer uma sociedade abençoada, você tem que ter famílias abençoadas. É o homem segundo o padrão de Deus. O homem que, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com o seu estilo de vida, com o seu testemunho, ele glorifica e exalta o nome do Criador. Quais características básicas que vocês me dariam a respeito de um homem que tem uma identidade bem resolvida? Na verdade, o homem, nós sabemos e conhecemos a nossa identidade em Cristo. Se nós pegarmos o termo masculinidade, na verdade você vai ver que são atributos relacionados a um menino, a um homem, que foram papéis que foram designados a Deus para o homem. Por exemplo, no início, o homem ele tinha que sair à caça, trazer o alimento. E nos dias de hoje, o papel do homem é o provedor da casa, é o protetor da casa. Eu, quando aconselho, por exemplo, jovens casais que vão se casar, eu falo, o seu ministério é fazer dessa jovem, dessa sua noiva, da sua namorada, vai se casar, a mulher mais feliz da face da terra. Esse é o ministério principal do homem. Ele saber que ele veio ao mundo com um propósito. Ele veio ao mundo para ter um protagonismo na sociedade. E assim, ele tendo uma família equilibrada, uma família feliz, nós teremos uma cidade melhor, uma nação melhor. Essa falta de identidade que tem acontecido muito hoje, o que ela traz de malefícios para a família? Na verdade, a gente vê muitas vezes uma inversão nos papéis. A pessoa, ela não sabe o propósito para o qual Deus o criou. E quando a gente se propõe a um programa onde o homem, ele sai do seu conforto, sai da sua família e vai para uma montanha, lá ele vai ter a opção de fazer ele vai ter a oportunidade de tomar uma nova decisão e de fazer uma escolha. Nós não podemos nos esquecer que nós temos uma identidade única. A Bíblia fala que desde antes da criação do mundo, o Senhor já nos conhecia pelo nome. Ou seja, o Senhor já tinha para cada um de nós, sendo homem, sendo mulher, um propósito claro. E quando nós nos aproximamos do Legendário número 1, incrementa a nossa intimidade com Deus, nós identificamos aquele propósito, nós identificamos o nosso papel claro naquele tempo, naquela cidade. Ou seja, nós não somos frutos do acaso. Nós temos identidade, nós temos um propósito. E às vezes são fatores, pressões sociais, econômicas, financeiras, políticas. E as pessoas perdem, então, a sua identidade. E quando a gente se propõe 72 horas juntos de um ambiente virgem, criado pelo Criador, você vai voltar à sua configuração original. E aí a pessoa, ela redescobre, às vezes, a sua identidade e encontra o seu propósito. Na verdade, é como se fosse uma ressignificação, né? Você tem um autoconhecimento e tem um entendimento do propósito real de Deus para você. Eu vou te dar um exemplo. Num certo grupo, subiram 130 homens. No meio daqueles 130 homens, tinha 5 homens divorciados por adultério, sendo os 5 homens os adúlteros. Estes 5 homens voltaram da montanha e restauraram os seus casamentos. Teve um, inclusive, que foi muito interessante, que ele tinha feito sofrer muito a sua esposa, e o pai dessa ex-esposa não poderia nem ver aquele homem novamente. Mas
E o homem, na hora que o pai partiu para cima dele, falei, calma, calma, eu voltei da montanha, eu agora sou um legendário. E eu quero restaurar o meu casamento. E aí, você imagina, 3 filhos que seriam criados sem o pai, 3 filhos sem a presença do pai, e agora aquele homem, ele redescobriu a sua identidade, ele voltou à sua configuração original e o seu casamento foi totalmente restaurado. Então, ele foi o melhor executivo na sua empresa, o melhor pai, o melhor marido, porque ele teve uma experiência com o legendário Merum na montanha. Vocês teriam um padrão sobre qual seria a masculinidade do homem nos dias atuais? É uma pergunta, digamos, complexa para o momento até que nós vivemos. Mas nós cremos, nós cristãos, temos a Bíblia como o manual do fabricante. Se você quer saber todos os padrões de um homem, de uma mulher, para uma família, você encontra nas Escrituras, né? A Bíblia fala que o homem, ele deve amar a sua esposa, ele deve amar a sua família, ele deve dar a vida por ela. E você viu, eles gritam algo, aqueles homens naquele vídeo que você viu, fala Ahu. E às vezes as pessoas, pastor, mas que Ahu, o que significa esse grito de guerra daquele filme 300, que gritam Ahu? Não, A-H-U, A de amor, H de honra e U de unidade. As pessoas, eles vão viver um novo nível de amor, redescobrir um novo nível de honra, para conviver num novo nível de unidade. Ou seja, o padrão da masculinidade, o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja em Éfeso e estabelece esses padrões. A masculinidade, lá em Gênesis, Moisés, ele relata quando Deus cria o homem o papel para o qual Deus o designou. Ou seja, nós encontramos em todas as Escrituras os padrões bíblicos. Então, o homem, ele tem que ser um protagonista na sua família, ele tem que ser o líder espiritual na sua família, ele tem que ser o provedor da sua família, ele tem que ser o aconselhador, tem que ser um excelente pai, um excelente marido. Se ele é um cristão nascido de novo em Cristo, na sua empresa ele tem que ser um exemplo de integridade, um exemplo de hombridade, um exemplo de retidão, porque o primeiro Adão, ele falhou, ele foi omisso. Quando a serpente se dirige a Eva, onde estava Adão? Adão não estava postando nada no Instagram ou no Facebook. Ele foi omisso. Ele deveria se posicionar como líder da sua família, né? Então, o padrão de masculinidade bíblica é primeiramente, ser um homem que ama acima de todas as coisas, como Cristo amou a sua igreja. Agora, o que aconteceu de diferente? Como vocês foram transformados? Eu queria saber de cada um. Qual é a história de vocês antes, legendários, e agora? Qual foi a transformação? Quer começar, Tiagão? Vamos lá. Eu fui chamado pelo pastor Rodrigo, que é o 02 do pastor Oswaldo aí no Legendários Minas, e ele me desafiou para poder ir para Guatemala. E desde o começo foi algo assim sobrenatural, porque eu não tinha visto americano, não tinha nada. Eu falei, comprei a passagem, falei com a minha esposa. Ela foi incentivadora, né? Eu falei com ela, amor, e aí? O Rodrigo falou para ir nesse negócio lá na Guatemala, eu não faço ideia do que é. Aí ela foi incentivadora de imediato. Já inscreveu? Faz, vai. Aí eu fiz, o visto saiu com pouquíssimo tempo, eu tinha 40 dias para sair o visto, o passaporte estava vencido. Então, tudo caminhou para que isso acontecesse. Então, em 2019 eu fui, né, eu e o Guga, e foi uma experiência transformadora no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus amigos, na empresa, tudo mudou a partir daquilo ali. Deus realmente mostrou que para Ele não existe limite, né? Eu posso confiar plenamente nele e me colocou também no meu lugar, como o pastor disse, como sacerdote responsável do meu lar. Isso tem mudado muito depois que meu filho nasceu, então... Qual que é a idade do seu filho? Ele está com 10 meses. E nós tivemos alguns... Outro. Oi? Já tem outro. Já tem outro no forno.
Bênção. E a gente quase perdeu ele ano passado durante a Covid. Eu tive Covid, minha esposa grávida teve Covid. E foi um milagre de Deus. Isso nos ajudou, nos deu uma fé incrível e não tenho dúvida nenhuma que foi Deus que usou do Legendários, tudo que eu passei na montanha para acreditar que era possível vencer a Covid. Minha esposa chegou a ficar 10 dias no CTI, né? E os médicos todos os dias queriam tirar o meu filho com 28 semanas, né? Que era inviável. Então, eu confiei em Deus, acreditei e ele fez a obra dele. Meu filho está aí saudável, um gigante, né? E de lá para cá eu tenho visto muito isso, né? Eu mudei como marido. Minha esposa me vê como um marido melhor, um marido mais compreensivo, Tem alguma mais calmo. característica? Isso, você falou o que eu queria, mais calmo. O que você pode falar assim, Lorenza, antes eu era mais implicante, eu era isso, eu era aquilo, que você percebeu essa mudança? Só fazer uma parte do que o pastor Oswaldo lembra sempre, né? Não é um passe de mágica o Legendários, né? Não vai vir um homem imediatamente transformado, mas é um processo de transformação que o homem tem que continuar a buscar, né? Então, realmente, eu me tornei um homem muito mais calmo, muito mais tranquilo, compreensivo, né? Eu tenho minhas manias, meus defeitos, meus problemas, mas melhorou absurdamente isso dentro da minha casa, né? Então, minha esposa hoje, ela olha com muito mais admiração para mim. Ela chega e fala, amor, nosso filho Davi, ele não está legal hoje e tal, vai lá. E ele não queria dormir, por exemplo, pouco tempo atrás, peguei, fui para o quarto, fiquei eu e ele em louvor e adoração 1 hora. E aí acabou. Ele estava tendo pesadelo, acordava gritando, né? Mesmo bebê e gritando, e a gente sem entender por que estava acontecendo isso. Mas o que me lembrou, e aí o Legendários ajudou isso, é o meu papel. A minha esposa pode orar e ela tem, como filha de Deus, né, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ela tem o poder que Deus deu, mas era a minha responsabilidade como sacerdote, como responsável, como autoridade no lar. Então, foi realmente super importante isso e tem sido todos os dias na minha vida. Que bênção. Guga, eu sei que passou aí, tem uma história de um escorpião na sua vida. Tem. Você pode contar isso pra gente? Tem. Então, vou resumir para você rapidamente. Eu, antes do Legendários é um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Eu, antes do Legendários, eu era o filhinho da mamãe. Eu morava com meus pais ainda, eu resolvia minhas coisas todas de uma maneira muito errada, eu não seguia um padrão do Senhor, eu tinha uns namoros fora do padrão de Deus, né? Mas eu sempre queria a bênção, mas eu não estava fazendo a minha parte, né? E o pastor Oswaldo cuidou de mim como um pai, sempre próximo, sempre me cuidando de mim como nosso pastor. E ele me convidou para ir para Guatemala. Eu fui, né? Nós fomos na segunda turma da Guatemala. Eu e o filho dele, mais o Tiago e mais 22 pessoas, 25 ao todo. E tive a maior experiência da minha vida, porque eu voltei e a minha vida mudou por completo. Hoje, eu descobri que até frigideira tem tampa. Eu casei. O Legendários, até isso o Legendários me proporcionou, porque eu voltei tentando seguir um padrão pelo qual Deus me criou, ser cada vez mais parecido com aqueles que andam comigo, porque isso é muito importante, porque o homem sozinho ele é uma presa fácil, né? E o pastor Oswaldo, nossos amigos, são nossa referência e todos seguem ao nosso cabeça, que é o Senhor Jesus, que é o Legendário número 1, Cristo. Então, eu tive essa experiência na montanha, eu fui por um milagre, eu não tinha nenhuma condição de ir na época, e a minha mãezinha, que já está com o Senhor, ela faleceu no início da pandemia, ela me deu as passagens de presente, né? E eu fui, foi o último grande presente que a minha mãe me deu, e foi talvez o maior da minha vida até hoje, porque lá mudou minha vida. E o Legendários, né, ele até brincou ali perguntando onde é a montanha, e eu respondi para ele, desfrute o caminho. Porque a gente só fala isso, desfrute o caminho, a gente não fala nada. Como o pastor te explicou, é só o horário da saída, o local e a chegada.
Então é para desfrutar o caminho. A gente aprende na montanha, uma das coisas mais importantes é seguir as instruções. Eu não segui as instruções, porque eles avisaram para a gente várias vezes que não era para a gente se assentar sozinho em determinado local. E eu estava exausto em determinada montanha, que é que a gente acha que a gente venceu a montanha em um determinado dia. Eu cheguei, não segui as instruções logo no início e eu deitei na montanha. E um grande amigo nosso, o Rodrigo Massara, estava de frente para mim. Ele falou: Guga, não deita não. Eu sentei. Aí ele estava perto de mim, na hora que eu sentei, ele viu um escorpião no meu pescoço. Aí ele falou: não mexe não. Aí fala: não mexe não? Como não mexe? A reação é Aí imediata, eu já senti né? uma picada fortíssima no meu pescoço. A maior dor que eu já senti até hoje. Eu bati a mão, tinha outro nas minhas costas. Aí um outro amigo nosso, o Pedro Tickens, bateu uma mochila nas minhas costas. Acabou de me matar, né? Porque o escorpião vim com um mochilão, pá, nas minhas costas. Matou o outro que estava nas minhas costas. Mas aí eu tive esse problema lá na montanha e passaram milhões de coisas na cabeça, porque a gente não entende, né? Como que é esse escorpião preto, grandão lá na Guatemala. Enfim, eu tive uma paralisia no braço, na língua, para conversar durante alguns minutos. Mas o Senhor fala que nós fomos criados e também que a gente pisaria em cobras e escorpiões, como o pastor fala. O escorpião me mordeu e depois ele morreu. O sangue do legendário. E eu saí andando e a gente concluiu o nosso REC 151 lá na selva de San Rio, em Guatemala. Agora, nada melhor do que conhecer um pouco sobre Tomahawk Parrilheiro. Guilherme, Ei, Lorenza, tudo bem? Que alegria estar aqui com você. Mas antes da gente ir à frente, nós vamos fazer o quê? Rodar a vinheta. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Aguiar, que é um empresário e um legendário, para nos ensinar tudo sobre carne, principalmente esse prato que você vai nos explicar. Sim, Lorenza, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Prazer. Nesse Dia do Homem, né? Nada mais justo do que trazer um tomahawk, que é um corte inusitado. Para nós brasileiros não é muito comum, né, a gente escutar esse corte nas casas de carne, nos açougues de uma forma geral, mas que eu particularmente acho que esse corte tem muito a ver com os legendários, sabe? Tudo que envolve carne, osso, como o pastor Oswaldo mesmo disse, o homem voltar à sua reconfiguração original, como era feito lá há muitos e muitos anos atrás, onde ele ia à caça, os cortes com osso advêm muito desse período, tá bom? Eu vou falar para você que meu marido é um fã de carne e dessa parte, assim, ó, igual você fala, cortes especiais. Olha só, o tomahawk, ele é um corte de origem americana, tá? Ele iniciou esse processo, né, da configuração do seu próprio nome nos Estados Unidos, quando teve a colonização de leste para oeste dos Estados Unidos. Lá existia uma tribo muito grande, uma tribo indígena, né, dos peles vermelhas, que uma delas tinha o nome de, dentro desses peles vermelhas, eles utilizavam uma ferramenta, como se fosse uma machadinha, tá? Olha só, como se fosse realmente um instrumento, uma ferramenta que se chamava tomahawk. Então, foi esse nome que deu origem a esse corte, que não é tão comum para nós, conforme eu disse para vocês. Mas lembra mesmo uma machadinha, Pois né? olha muito só, legal. É um corte muito rústico, né, conforme a gente está vendo hoje, e que, na verdade, é muito simples de se fazer. Se você tiver um açougueiro de confiança, né, na cidade onde você estiver, é só você pedir para tirar entre a primeira e a quarta costela do contrafilé. Então é só você orientar o seu açougueiro, né, para tirar para você entre a primeira, que é o início do contrafilé, onde nós temos aqui o ancho, a parte inicial do contrafilé é chamada de ancho. Esse aqui é o ancho, é porque Esse é o ancho. Olha. Né? Então, daqui nós temos o ancho e a continuidade desse ancho seria o chorizo, né, nessa região aqui no meio do contrafilé. E aqui a parte da costela,
tá bom? E cortes com osso, eles absorvem bastante umidade. Todos os cortes com osso, de uma forma geral, são cortes que conseguem adentrar uma quantidade de sabor muito grande, muito em função de puxar para dentro de si esse sabor, o tempero, né, como nós estamos visualizando aqui para vocês. Então, nós temos aqui 3 estruturas de tomahawk, que são anchos. Se eu tiro aqui, ó, essa estrutura do ancho, Lorenza, eu vou ter o ancho por si só. Se eu cortar esse tomahawk aproximadamente nessa região aqui, ele já vai me gerar um outro corte chamado de prime ribs. Né? Então, se eu tirar essa estrutura, ele será o prime ribs. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo, tá? Vocês conseguem ver aí de casa? Ó, tem uma diferença aqui, ó. Isso aqui seria a bananinha do contrafilé. Já ouviram falar desse corte? Já. É um corte muito saboroso, um corte relativamente barato, comparado com os demais, mas que traz uma quantidade de sabor muito bacana. Nesse ancho, por exemplo, em países como os Estados Unidos e também Europa, como curiosidade, Portugal, Espanha, chamam essa estrutura aqui de celha, como se fosse uma área de proteção. Celha, mata ciliar, a origem é realmente como se fosse uma estrutura de proteção para o próprio corte. Então, como vocês estão vendo, é um corte raiz, né? Me representa no Legendários, né? A gente gosta muito desse tipo de culinária, de costela, de cupim, de peito bovino, de prime, de ossobuco, de tantos outros cortes, né, que advêm da estrutura do osso. E além do próprio corte, que é muito simples de se fazer, esse aqui eu fiz na própria grelha mesmo, no carvão. Isso que eu ia te perguntar, como que a gente tempera e como que a gente faz? Excelente pergunta, Lorenza. É o seguinte, nós temos várias formas de fazer isso. Então, o que acontece na prática? Esse aqui eu não temperei. O que eu fiz? Peguei o corte in natura, tá? Coloquei ele na brasa muito quente, na sua churrasqueira mesmo, e simplesmente selei esse corte. Coloquei ele 6 minutos de um lado e 6 minutos do outro lado. Nada mais do que isso. Por quê? Porque eu tive a opção de poder temperá-lo com sal. Então, eu vou tirar eles aqui para vocês terem uma noção clara, pode ser? Para eu ensinar vocês a respeito do sal. Olha só, eu vou cortar aqui para vocês, olha só, tá dando... Olha que bacana. Esse aqui é um ponto para quem gosta de carne assim como eu. Mal passada? Mal passada, olha só. O ancho tem uma quantidade de gordura interna interessante. Eu vou puxar aqui rapidinho, Lorenza, só para que... Olha só, para que vocês consigam ver o padrão do perfil, né, do ponto da carne. Vou puxar, vou tirar desse aqui. Aqui tem um osso, eu vou pegar minha outra faquinha, vou puxar a estrutura do osso. Ó, pode falar. Você concorda que a carne mais mal passada, ela é mais saborosa? Então, vamos lá. Tecnicamente, essa é a melhor forma de se comer carne mal passada. Por quê? Porque você consegue fazer com que o corte ele contenha uma grande quantidade de umidade. E o corte, quando fica... minha mãe, por exemplo, gosta dele bem passado e vira uma solinha de sapato. Então você acaba perdendo as características originais do corte. Eu vou confessar para você, eu era colega da sua mãe. Pois é. Eu gostava do bem passado, agora eu já tô ao ponto. Já está no intermediário. Já tô com outro nível. Olha só, vamos lá? Olha que interessante. Vou colocar aqui para vocês. Olha isso aqui. Esse aqui tá bem gordinho. Eu, particularmente, gosto de carnes mais gordas, né? Olha só a carne aqui no ponto para mal. Olha que interessante. Carne, na verdade, é uma culinária sensacional, né? Nós legendários temos como premissa, a gente até hoje não encontrou nenhum legendário
Vegetariano, não. Todos legendários, olha só. E eu queria explicar para vocês que é uma dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas me perguntam qual é o tempero que eu devo utilizar nas carnes de boi particularmente. Você tem algumas particularidades. Por exemplo, a primeira, esse sal aqui, que eu vou mostrar para vocês, esse é o sal grosso. Olha só, esse aqui é o sal grosso. Esse sal não pode ser colocado na carne depois que ela foi assada. Não pode. Olha que interessante. Por quê? Porque a granulometria dele, o tamanho dele, é como se fosse aqui de um arroz, de um grão de arroz. Tá vendo? Olha só. Então, se você coloca na carne essa estrutura e depois você automaticamente vai morder, pode ser que você vai sentir aquele desprazer de triturar o sal na sua boca. Então, carne culinária também se remete às sensações de prazer. Então, isso aqui pode até quebrar o seu dente. Não coloque sal grosso nunca depois de assar a carne. Ótimo alerta, né? Porque às vezes, por exemplo, eu achava que era depois. Não, o sal grosso jamais, beleza? Temos aqui, de maneira intermediária, o sal de parrilha. Por que sal de parrilha? Porque o sal de parrilha, ele é originário dos nossos irmãos argentinos e uruguaios. Eles usam o sal de parrilha nessa granulometria aqui, que vocês estão vendo agora. Ele é o quê? Ele é 1/4 de tamanho do que o sal grosso. Então, ele é o mesmo sal, só que agora ele já foi triturado, ou seja, ele já passou por uma divisão de 4 partes, e a partir daqui, se eu pegar, olha só, eu já posso colocar na carne de boi, conforme vocês estão vendo aqui, ó. E uma dica importantíssima, Lorenza, para não salgar demais a carne quando você vai temperar depois. Nunca jogue o sal, por exemplo, muito próximo da carne. Porque se você jogar muito próximo, o que vai acontecer? Olha só, eu vou fazer. Não façam isso em casa, é só uma dica. O sal cai todo no lugar só, ele não pulveriza. Então, o que você tem que fazer? Colocar o sal na altura do seu ombro e salpicar para ele distribuir ao longo do seu prato. Beleza? Que luxo! Tá vendo? E agora, um sal para o seu marido que gosta de carne. Gosta. Então, para ele ter esse sal em casa, você pode presenteá-lo hoje no Dia do Homem, que é a flor de sal. A flor de sal é um sal diferente desses aqui, que eu acabei de mencionar e mostrar para vocês. Deixa eu mostrar a flor de sal aqui, que ela é muito importante. Olha só, a flor de sal, ela tem esse nome porque quando você leva essa estrutura que eu estou mostrando para vocês em um microscópio, ela vai dar realmente a imagem de uma flor. A imagem parecida daquele símbolo que a gente tem para o frio do ar-condicionado, aquelas florzinhas ali disseminadas. A flor de sal, ela é o sal mais puro desses que eu mostrei para vocês. Na verdade, ele é o sal puro. Esses dois anteriores, eles têm condimentos, eles têm química, eles têm algo que vai somar a estrutura do sal para dar, às vezes, sabor, para, às vezes, dar um tipo de característica que não contém nesse sal aqui. Por quê? Eu vou mostrar para vocês quando vocês comerem. Esse sal, ele é muito leve. Esse sal, ele é retirado de maneira artesanal das salinas. Por isso que ele é considerado o mais saudável de todos. O mais saudável de todos. Ele é o sal, depois que a água é decantada, depois que a água é evaporada, eles artesanalmente vão lá e retiram essa estrutura que ficou, ou seja, na superfície, de maneira com que eles tirem esse sal puro. E aqui, ó, esse sal puro, por exemplo, pode ter vindo da região do Chile, pode ter vindo da região da Argentina. Ele é pura e simplesmente, como a ideia de comparação, esse sal aqui, ele é 4 a 5 vezes mais caro do que o sal de parrilha, como a gente fazer o processo de comparação. E isso da mesma forma aqui. Então, o sal grosso é em torno de 8 vezes mais barato do que a flor de sal. Então, se você ainda, não teve a possibilidade, ele até se distribui de uma forma diferente do sal de parrilha. Esse é um sal mais leve.
tá? Você vai perceber que o paladar do brasileiro está mais relacionado a um paladar de temperos mais fortes. Então esse sal aqui você vai perceber que não é um sal como na cultura brasileira do churrasco que nós estamos fazendo aí. Olha, eu não vejo a hora de experimentar. Ok. Não vejo a hora, porque foram muitas dicas, viu? Muito obrigada. Eu não sabia da metade. E hoje eu vou sair daqui, ó, com muito enriquecimento. Ok. Tem que te agradecer demais Obrigada. por isso. Mas calma que a gente vai experimentar. Tá, vamos lá, a gente volta. Mas nesse momento, eu vou continuar conversando com o pessoal do Legendários. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha num depoimento. Olá, amigos e amigas do programa Sempre Feliz. É uma satisfação para nós estarmos aqui, falar um pouco do Legendários, que é esse movimento de homens que surgiu na Guatemala e se espalhou pelo mundo e está transformando a vida de muitos homens através da palavra de Deus, da oração, dos programas e dos eventos que são promovidos entre os homens cristãos, e isso tem feito uma diferença enorme nas famílias. Então fica aqui o meu convite. Você que não conhece os Legendários, entre na nossa página legendariosminas.com.br ou então no nosso perfil no Instagram, Legendários Minas, para saber um pouco mais. Esse movimento tem transformado a vida de muitos homens, eu sou testemunha disso, e o Luca, meu filho, está aqui para falar um pouco para vocês o que aconteceu. Sim, então antes do Legendários eu costumava ter quando ficava muito sol, eu ficava muito cansado, com sensação de desmaio, e subir a montanha no primeiro dia foi um grande desafio para mim. No final do dia, igual meu pai falou, não pode contar muito, porque a gente tem que desfrutar o caminho, mas no final do dia eu orei com meu pai para eu poder realmente conseguir subir a montanha, porque faltava ainda 2 dias, e no primeiro dia eu já estava morto de cansaço. Então eu e meu pai oramos, e no dia seguinte eu não estava mais sentindo cansaço, eu não estava mais com fadiga, com nada. A gente carregava uma mochila de 25 quilos nas costas e eu não chegava nos lugares, eu não estava cansando. Tanto que meu pai teve uma hora que ele não estava mais conseguindo aguentar carregar a mochila, e eu carreguei a dele e a minha nas costas. E isso não é mérito meu, isso é mérito de Jesus, que ele realmente transformou minha vida nesse lugar. Amém. Então venha para o Legendários. E agora a gente tem mais um depoimento, porque esse foi fantástico. E vamos continuar a ter mais surpresas. Olá, Legendário 23921, Gabriel Magalhães, prazer. Sou doutor, sou empresário, sou missionário, voluntário, sou pai do Isaac, marido da Sassá. Tive a honra e o prazer imenso de subir o REC 311, a melhor montanha que eu já subi. E quando eu falo de montanha, eu conheço bem de montanha. Sou uma pessoa extremamente movida por desafios. Gosto de fazer ultramaratonas de montanha, Ironman, triatlon. E quando eu vi que seria um desafio reto, extremo de caráter, um desafio de caráter extremo, eu falei, eu quero ver como é que é esse desafio. Eu quero ser desafiado. Só que é um desafio diferente. A gente acha que essa montanha ela é física, mas ela é espiritual. Eu posso te dizer que vidas são transformadas naquele lugar, assim como a minha vida foi transformada. Estava numa fase da minha vida que tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas eu sou daquela pessoa que tudo que é bom pode melhorar. Eu queria ser um marido melhor, eu queria ser um pai melhor, eu queria ser o sacerdote da minha casa, eu queria tomar as rédeas das situações, e eu vi que nessa montanha muitas coisas entraram na linha, porque a gente volta a ser aquilo que Deus desejou lá em Gênesis, no início, na criação, a configuração inicial do homem. Então foi uma experiência sobrenatural. Eu convido todos os homens que não passaram por isso ainda a subir a sua montanha e, claro, entender que a nossa montanha não são os 4 dias lá. A nossa montanha é todos os dias quando a gente desce, de sermos exemplo, de ser a imagem e semelhança do Criador. Um grande abraço, fiquem com Deus. Aú! Fantástico, eu amei a interação quando ele fala assim, que é uma montanha
eu penso muito que é uma montanha espiritual, porque desafios a gente tem no dia a dia. Mas quando a gente entende que o nosso desafio é além do material, além de um triatlon, além de coisas que são tangíveis, aí sim a gente tem um crescimento, como a gente estava falando, é uma rota, é uma trajetória. Pastor, eu queria muito que o senhor deixasse para o Dia do Homem uma mensagem. Eu queria ministrar na vida do homem. Nós temos uma dívida com as mulheres. Nós, homens, somos aqueles que fomos gerados para abençoar as mulheres. E muitas vezes, os homens que deveriam proteger são os que molestam. Muitas vezes, aquele homem que deveria honrar são aquele que desonra. Mas nós temos que poder ter o privilégio da escolha de uma nova decisão para ter um novo nível de fé, um novo nível de amor e vivermos uma vida digna de ser contada. Por isso, você precisa conhecer melhor o legendário número 1. Jesus Cristo é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Ele foi o maior discipulador que já existiu na face da terra. A vida do homem é dividida entre antes do legendário número 1 e depois do legendário número 1. Por isso, se espelhe nele, se inspire nele, e eu tenho a plena convicção que a sua vida nunca mais será a mesma. Homem, volte à configuração original. Você talvez não volte perfeito, mas vai voltar à sua melhor versão. Deus abençoe a sua vida, homem. Pastor, muitíssimo obrigada. Além dessas palavras, pela presença de vocês, eu creio que isso pode e vai edificar muitas vidas. E eu queria que você deixasse o Instagram. @legendáriosminas. Pode nos seguir lá no Instagram. Agora eu tenho um convite que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos para a mesa comigo? Vamos? Vamos aproveitar essa carne maravilhosa. Por favor, pastor. Guilherme, nós vamos ter a honra de experimentar. Será que você pode servir? Não. Será que você pode servir pra gente? Podemos. Por favor, pastor, faça. Por favor. Vem. Obrigada. Mas antes da gente poder experimentar, saborear tudo, eu queria convidar o senhor para orar pelo nosso alimento, pelas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela tua provisão. Nós cremos que homem algum recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ó Deus, o Senhor que é o Deus da provisão, que o Senhor possa trazer sempre, ó Deus, uma comida à nossa mesa, o sustento, a nutrição, ó Deus, mas principalmente que faça bem aos nossos corpos, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Deus, que o Senhor abençoe a todas as famílias na terra. E hoje, no Dia do Homem, ó Deus, que todo homem possa viver ao lado do Senhor uma vida digna de ser contada. Nós abençoamos a quem produziu esse animal, a quem abateu e que veio parar nessa tarde na nossa mesa, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Guilherme, você não quer vir aqui socorrer pra gente? Como que a gente já pode servir? Vamos, porque a vontade está grande. Vocês estão com vontade? Vocês já estão acostumados, né, gente? Que vocês sempre estão aí com o Guilherme perto, vocês estão aproveitando. Nós vamos, enquanto legendários, a gente utiliza dessa forma rústica. Olha só. É dessa maneira, olha só, dessa maneira. Olha, você acha que eu vou desperdiçar isso? Eu quero essa forma rústica. Eu vou aproveitar muito. Que a gente se alimenta. Tem uma com o meu nome aí, irmão. Tem, não tem? Pois é, o Guga prefere as que têm um nível de gordura acima da média, sabe? Mas tudo aqui a gente vai ter equilíbrio. Guga, não briga, que tem para todo mundo. Que vai... Olha só, gente. A parte do pastor é a que tem a maior quantidade de costela. É sério. Olha só. É que o Gui sabe que cada um gosta mais. Eu tô vendo que tá bem individualizado. Agora, olha só. Pois é, Guilherme, você tem que descobrir qual que é a minha parte. A sua é do contrafilé, que é a parte do ancho, que é a parte com
Com a menor quantidade do gordura. Aqui, ó. Essa aqui é do nosso irmão, com certeza, ó. Oh, aleluia. Olha lá, ó. Esse povo aqui entende. Cai um pedacinho. Deixa eu tirar aqui. Tem problema não. Não tem problema não. Tem não. Que nós estamos? Eu sou contado de dieta. É. Não, Então, calma você aí, viu que ele Gugão. acertou Eu tô direitinho. escolhendo os pedaços assim, ó. Opa. Olha. Ele tem uma teoria sobre a questão da gordura, sabe? Quanto mais gordura, mais gostoso? Como que é? Não. Fala aí pra gente, Gugão. O seu nutricionista falou. Sem microfone, mas o que mata é estresse, distância do Senhor, açúcar e farinha de trigo. É isso aí. Então, vamos experimentar. Nó, Guilherme. Mas esse não é o seu ponto, né? Não, mas ela já reaprendeu aqui. Olha lá. Guilherme, Oi. acabei de querer ser sua amiga. Tá vendo? Essa parte aqui é do pastor Maravilhoso. Oswaldo que eu tô cortando aqui. Eu vou deixar ela. Nós reunimos uma Fantástico. vez por semestre, nós assamos 3 bois inteiros e fazemos 30 costelões para 800 homens. Próxima edição, 7 de setembro. Gente, vocês estão de parabéns mais uma vez. Guilherme, muito obrigada. Eu que te agradeço, Lorenza, muito pela oportunidade. Obrigada pelo carinho, pela gentileza, por me ensinar tanta coisa. E vocês, meninos, muito obrigada, pastor. Muito obrigada, muito obrigada. Porque agora a gente vai ficar por aqui. A gente vai continuar aqui nos bastidores, mas o Sempre Feliz fica por aqui. Um beijo!